Ok? Beleza. Então, gente, o roteiro dessa semana, 17 de agosto, vai até o dia 28, tá? Então, nesse roteiro, nós vamos ver a parte, né, de fatorial de um número e a parte das permutações, tá? As permutações simples e as permutações com elementos repetidos, tá? Olha, são 3 assuntos muito simples, muito fácil, e que, de repente, não dá para ficar perdido, também não dá para acumular as atividades, tá certo? Eu estou sempre olhando lá, fazendo a devolutiva das atividades. Quem está com atividades em atraso, desde o dia 20 de julho até hoje, tem gente que ainda está com atividade em atraso, né? A pessoa diz que concluiu a atividade, mas não tem os anexos, né, daquelas atividades que eu pedi as resoluções, tá certo? Então, do dia 3 de agosto e de hoje, 17 de agosto, você só precisa concluir a atividade, não precisa mandar foto de nada, tá certo? Por quê? Porque eu estou fazendo as atividades agora somente pelo Google Forms, né? Porque você vai lá, faz a atividade, marca a resposta e pronto, eu já recebo pronto, não preciso ficar cobrando foto, cobrando arquivo, nada disso. Você vai lá, resolve, né? A gente está sendo preparado aí para o Enem, para o IDEB, o ano que vem, então a gente já vai resolvendo as questões aí ah, objetivas, né? E aí, do roteiro do dia 3 e o roteiro a partir de hoje, 17, né? De hoje em diante, né? Do dia 3 em diante, aliás. A gente só vai fazer atividades no Forms. Então, não se preocupe em ficar mandando resolução, mandando foto. Não precisa, tá certo? Quando você termina de fazer o Forms, ele já coloca lá, ó, sua atividade foi efetuada. Pronto, sua atividade já foi concluída. Tá certo? Significa que eu tenho esse acesso a essa sua atividade e aí você não precisa me mandar arquivo nenhum, tá? Porém, tem umas atividades lá do dia 20 de julho que tem gente ainda que está devendo, tá certo? E leva falta, gente. Ó, isso é falta, tá? Cada atividade não dada, não devolvida, são 2 faltas em matemática, viu? Então, só relembrando aí, perdeu a live, faça a atividade na próxima segunda-feira no Edpuzzle. E aí você vai contar com a presença, tá? Aí você não leva falta, ok? Vamos à aula, né? Deixa eu preparar aqui o quadro aqui para o nosso quadrinho virtual, para a aula de hoje, tá certo? Lembrando o seguinte, olha, nossa aula, ela é sempre baseada no livro de vocês, no livro didático, tá? Do segundo ano. Então, tudo que está passando aqui, né, tanto nas gravações que eu faço, quanto na aula presencial aqui agora, aliás, nessa aula virtual ao vivo, está lá no livro. Então, se você quiser acompanhar com o livro, né, fica legal, fica melhor ainda, tá? Bom, vamos lá, né? O que é o fatorial de um número? Gente, o fatorial de um número é uma operação matemática, né? Você pega um número qualquer, tá certo? E você vai calcular, como é que você calcula o fatorial desse número? Tá? Você pega esse número e multiplica pelos seus antecessores, tá? Vai multiplicando os seus antecessores até chegar a 1, ok? Resumindo aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o número 5, a gente representa o fatorial de número, ó, com um sinal de exclamação, ok? Aí na sua calculadora científica do seu celular, você provavelmente, né, tem uma teclazinha aí, um ponto de interrogação. Ou é só o ponto de interrogação, ou é o N com um ponto de interrogação, como esse símbolo aqui, ó. Tá certo? Então, quando você quiser calcular o fatorial de um número pela calculadora, tá? É só apertar o número, clicar no número, clica no N fatorial e aí já sai o resultado, né? Como é que se calcula o fatorial? Olha, é muito simples. Porque, ó, o fatorial de 5, lê-se fatorial de 5, tá? Não é 5 exclamação, não, é fatorial de 5. Então, você vem aqui, ó, 5, né? O que é o fatorial? É a multiplicação do número pelos seus antecessores até chegar a 1, tá ok? E aí, ó, o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá ok? Ó, 120. Tá? Isso aqui eu já sei de cabeça, tá, gente? Então eu sugiro o seguinte, vocês guardarem na memória, né, a operação de fatorial como se fosse uma tabuada.
tá? Porque os fatorial dos números são sempre os mesmos, né? Então, numa hora de responder, fica mais fácil você sabendo aí o fatorial, tá? O fatorial de 6, olha, o fatorial de 6, né, é o 6 multiplicado pelos seus antecessores, né? Ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá quanto? Né? E aí, ó, se a gente prestar atenção aqui, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, não é a mesma coisa que o 5 fatorial? E esse 5 fatorial aqui não está multiplicando por 6, aí fica 6 fatorial? Então aqui, ó, se eu quiser escrever isso aqui de uma outra forma, ó, eu posso escrever assim, ó, 6 vezes 5 fatorial, tá certo? Então, ó, o 6 fatorial eu posso resolver desta forma e posso resolver desta forma, tanto faz, se quiser fazer direto também, tá? A gente sabe que 5 fatorial é quanto? 5 fatorial é 120, né? Então fica, ó, 6 vezes quanto? 120, tá certo? Só um instantinho, tem gente entrando aqui ainda. Perfeito. Ok? E aí, ó, 6 vezes 120, né? 6 vezes 12 dá 72. Com esse zero fica 720. Tá? Então, se eu perguntar quanto é o fatorial de 6? 720. Ok? E o fatorial de 7? Vou fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio. É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Mas eu vou escrever de uma forma diferente. Ó. O fatorial de 7 é 7 vezes 6 fatorial. Tá certo? O 6 fatorial eu já achei aqui, ó, 720. E aí vai ser 7 vezes o fatorial de 6, ok? 7 vezes 720 dá 5.040, ok? Então, fatorial de número natural é isso. Lembrando o seguinte, 1 fatorial é igual a 1. Então, se você vê 1 fatorial, é igual a 1. E 0 fatorial também é igual a 1. Ah, professor, mas por que o 0 fatorial é igual a 1? Gente, isso aqui foi uma convenção, tá? Matemáticos se reuniram e aí, através de uma convenção, eles estabeleceram que o fatorial de 0 é igual a 1, tá certo? Então, ó, quando você estiver em uma situação que você se encontrar assim, ó, 7 fatorial dividido por 0 fatorial. Aí o cara vai pensar assim, opa, divisor é igual a 0. Gente, não é igual a 0. A gente sabe que o fatorial de 0 é quanto? É igual a 1. Então, isso aqui se resolve, tá certo? Se for 7 sobre 0, aí isso aqui é impossível, tá certo? 7 dividido por 0 é impossível. Mas 7 fatorial dividido por 0 fatorial é possível, ok? Porque 0 fatorial, né, é igual a 1, tá certo? Bom, e aí o seguinte, ó, eu tenho aqui como representar, como é que eu vou representar o fatorial de um número desconhecido? Gente, esses n's aqui, ó, são números desconhecidos, tá? Não sei quem é. Então, a gente representa da seguinte forma, ó. A gente sabe que o fatorial, né, é a multiplicação do número pelos seus antecessores. Então, n, tá? Eu vou multiplicar o n, né, vou representar o fatorial de n de uma outra forma. Fazendo o quê? Fazendo com que o n multiplique pelos seus antecessores. Aí me diga uma coisa. Se eu quiser saber quem é o antecessor de 8, o antecessor de 8 não é 7? Não é isso, turma? Então, se o antecessor de 8 é 7, qual é a operação que a gente faz aqui? A gente faz 8 menos 1, tá? E aí, se eu quiser saber quem é o antecessor do antecessor de 8, não é o 6? Qual é a operação que a gente vai fazer, né? 8 menos 2, né? Olha só, o antecessor direto é o 7, então é 8 menos 1. O antecessor do antecessor é 8 menos 2. O antecessor do antecessor é 8 menos 3. Então, eu posso usar esse raciocínio para representar um número qualquer na forma de fatorial quando eu não conhecer esse número. Por exemplo, quem é, né? Aqui, ó, vou escrever o n fatorial igual aqui, ó, igual desta forma aqui. Quem é o antecessor de n? N menos 1, tá? O antecessor de 8, né? 8 menos 1.
Então, Licença, professor. pois não. Minha tela ficou preta. Então, veja você aí. E só a sua de todo mundo. Voltou. A minha tá normal. Pronto. Então, Obrigado. é a conexão aí, viu? Então, como é que eu vou representar o antecessor de um número? Vou pegar esse número e diminuir 1. Tá certo? E aí, ó, o sinal de fatorial eu coloco na frente desse cara aqui, ó. Tá? Como eu fiz aqui, ó, com 7, multipliquei por quem? Pelo seu antecessor fatorial aqui, ó. Tá? E se eu quiser desenvolver mais, não tem problema, eu posso pegar, ó. Lembra aqui, ó, 8, né? Menos 1, 7, menos 2, 6, menos 3, 5. Então, o 8 eu conheço, o n não. Então, eu posso representar os seus antecessores assim, ó. N menos 1 vezes n menos 2, tá certo? Ó? E representar desta forma, tá? De acordo com o que for conveniente, tá? Aqui, ó. Aqui eu posso ir mais longe, ó. N menos 1, né? N menos 2, tá? Se eu quiser ir mais longe, N menos 3, ok? Qual é a única certeza que eu vou ter aqui, ó? Eu não sei quem é N, mas eu sei o seguinte, se eu ficar multiplicando N, os seus antecessores, vai chegar uma hora que eu vou chegar aonde? No 1, né? Que o meu último multiplicando aqui, ó, o meu último fator vai ser quem? Vai ser 1. Por quê? Porque o fatorial é o número vezes os seus antecessores até chegar ao número 1. Certo? Então vamos lá. Vamos aplicar essa definição em alguns exemplos aqui. Ó. Professor, por que eu tenho que saber o fatorial de um número? Porque nas permutações, né, nos arranjos, combinações que nós estamos vendo, né, por agora, a gente vai encontrar muita expressão desta forma aqui, que a gente está vendo aqui. Ó. Nós vamos encontrar muitas expressões desta forma. Tá certo? Aqui, ó. O 6 fatorial a gente já viu, né? O fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Aí já está respondido. Né? Agora aqui é o seguinte, ó. 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Gente, não é 7 quartos fatorial, não, tá? Quando tiver o fatorial, primeiro a gente resolve o fatorial, depois é que a gente faz a operação de multiplicação e divisão. Tá certo? O fatorial vem primeiro, tá? Então, quem tiver achando que 7 é igual a isso aqui, ó, não pode, isso aqui não existe, ok? Isso aqui não existe, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu sei que o 7 não divide por 4, tá? Não vai dar para a gente simplificar isso aqui, não vai dar para a gente fazer uma conta rápida. Então, a gente faz o seguinte, ó, o 7, eu vou estender o 7 até chegar no 4. Tá ok? E quando eu faço isso, ó, quando eu vou estender o 7 até o 4, por isso que eu disse que a gente pode escrever o fatorial de um número de acordo com a nossa conveniência. Tá? Por que eu estendi até o 4? Porque não está todo mundo multiplicando? Então, o 4 fatorial eu posso cancelar com o 4 fatorial, eles são iguais. Então, eu posso usar a lei do cancelamento. Tá? E só restou o quê? 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5 dá 210. Tá certo? Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, que legal. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso aqui, ó. 3 vezes 5 dá 15. Não, não pode. Tá certo? Não pode. Você faz o seguinte, ó. O 3 permanece, o que está em cima, tá? Permanece. 3 fatorial vezes 5 fatorial. Embaixo, você tem o 4 fatorial. Escreva ele de uma forma diferente. Ok? Porque eu já posso cancelar com esse 3 fatorial aqui de cima. E o 6 fatorial, também escreva de uma forma diferente. Tá? Agora eu vou fazer as eliminações, né? Deixa eu fazer aqui as eliminações. Ó, esse 3 fatorial cancela com esse 3. Esse 5 fatorial cancela com esse 5. Gente, aqui em cima ficou quanto, gente? Aqui em cima ficou 1, tá? Então, ó, ficou 1 sobre, ó, 4 vezes 6. Agora sim, depois que eu eliminei o fatorial, eu posso efetuar a multiplicação. 4 vezes 6 dá 24. Ok? Bom, agora a gente vai fazer aqui
quando a gente não sabe quanto vale, né, qual é o valor. A gente não sabe. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quem é maior, n ou n menos 2? O maior é n, né? O maior é n. Então, eu vou estender esse n aqui até chegar num cara igual a ele, tá? Então, eu vou pegar o n, multiplico pelo antecessor dele, n menos 1, e multiplico pelo antecessor do antecessor, n menos 2. E coloco o fatorial aqui, tá? Tudo isso, ó. Tudo isso sobre n menos 2 fatorial. Ok? Bom, agora que eu já tenho o n fatorial, aqui, ó, esse n menos 2 fatorial, eu cancelo com esse n aqui, tá? Não é para resolver, é só para aqui, ó, calcular o valor ou simplificar, tá? Então, vou só simplificar. Então, ó, só sobrou quem, ó? N vezes n menos 1. E acabou. Não precisa fazer mais nada aí. Tá certo? Olha esse aqui. Quem é maior? N mais 1 ou N mais 2? O de baixo é maior, né? Então, ó, o de baixo, vou manter o de cima, que é N mais 1, fatorial. E o de baixo, como ele é maior, eu vou desenvolver até o N mais 1. Tá? Então, eu tenho N mais 2. Quem é o antecessor de N mais 2? N mais 1, né? N mais 1 e fatorial. Tá certo? Feito isso, o que acontece? Esse N mais 1 simplifica com esse N mais 1. Sobrou quem? Em cima sobrou o número 1. E embaixo sobrou N mais 2. Tá? Não preciso resolver o valor de N aqui não, ok? Até porque isso aqui não é uma equação, é só uma expressão algébrica. Ok? E aí nós temos aqui, por último, né? O mais fácil. Tá certo? Ó, N mais 3 fatorial, dividido por N menos 2 fatorial, vezes N menos 1 fatorial, dividido por N mais 2 fatorial. Ó, isso aqui é muito simples. Quem é o maior de cima? O maior de cima é o N mais 3. Tá? Então, esse N mais 3, você vai desenvolver, você vai destrinchar até chegar no maior de baixo. Tá? Por quê? Porque as duas estão multiplicando, então eu posso usar a lei do cancelamento. Então, ó, N mais 3, que multiplica. Quem é o antecessor de N mais 3? N mais 2, fatorial. Sobre... Aí você vai prestar atenção aqui. Quem é maior? N menos 1 ou N menos 2? N menos 1 é maior. Então, o N menos 1 eu vou desenvolver até chegar no segundo maior de baixo, né? Só um instantinho. N menos 1 vezes N menos 2. Tá? E repetir os dois denominadores. Aqui é N menos 2, fatorial. E aqui é N mais 2, fatorial. Ok? Então, aqui, ó, a gente simplifica, vou botar aqui o verdinho, simplifica esse cidadão com esse aqui, esqueci o sinalzinho do fatorial, né? Esse cidadão com esse cidadão aqui, tá? O que restou, na verdade? Restou o seguinte. Não é para fazer isso. Né? O que sobrou aqui? Ó? Sobrou N mais 3 vezes N menos 1. Então, N mais 3 vezes N menos 1, tá? Não preciso continuar multiplicando, tá? Tá aí a expressão na forma simplificada aí, conforme a gente queria fazer aí no enunciado da atividade. Ok? Então, tem uma atividade lá de vocês, lá na atividade 1, tem questões de fatorial para vocês simplificarem, tá? Bom, outra questão que tem lá é resolver equações fatoriais. Muito simples também, tá? Muito simples, ó. Olha aqui, por exemplo. Vou pegar aqui, ó. Esse N, ó, repare que aqui, ó, tá N menos 2. Tá ok? Na verdade, gente, aqui, ó, tá faltando um símbolo aqui, tá? Aqui é N menos 2 fatorial, ok? Então, esse N aqui em cima eu vou desenvolver. Então, ó, é N vezes N menos 1
vezes n menos 2, tá? Fatorial. Dividido, aqui, ó, por esse n menos 2, fatorial. Isso é igual a quanto? É igual a 56, tá? Então, resolvendo aqui, ó, cancelo, cancelo. Desse lado, tá? Desse lado aqui, ó, como é uma equação, então eu já vou resolver direto, ok? Ó, fica n vezes n. N ao quadrado. N vezes menos 1. Menos n. Esse 56 está no segundo membro, então ele vai para o primeiro. Como ele está positivo, ele vai negativo. Então, menos 56 igual a zero. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma equação, né? Uma equação polinomial aí de segundo grau, né? Então, a gente pode resolver isso aqui utilizando Bhaskara. Fica à vontade, tá? Mas eu não vou utilizar Bhaskara. Eu vou fazer o seguinte, ó, dois números somados que dá 1 e que multiplicados dá menos 56. Tá certo? Então, as raízes são, ó, as raízes são 8 e menos 7. Tá certo? Professor, peraí, professor, peraí, rapidinho. Caramba, velho, não entendi nada aí. Como foi que o senhor achou? Fez de cabeça, foi? Não, Guri, olha, presta atenção. Eu estou utilizando aqui soma em produto, né? Ó, eu tenho que vir, ó, nesse cara que está aqui na frente, apesar de estar o sinal negativo, mas eu considero como sendo o oposto. O oposto de menos 1 é 1. Então, dois números somados que dá 1. Então, se eu pegar 8 menos 7, né? Se eu somar 8 com menos 7, não dá 1. E que se eu multiplicar os dois, não dá menos 56, então está aqui. Se você não acredita, você pode resolver utilizando Bhaskara, tá certo? Agora, um detalhe. Um detalhe. Será que o n pode ser 8 e pode ser menos 7? Será que as duas raízes servem? Tá? Lembrando o seguinte, que fatorial, tá? Para o nosso curso, ele só existe para números naturais. O 8 é um número natural, tá? O 8 é um número natural. Porém, o menos 7 não é um número natural, é um número inteiro, tá? É um número negativo. Então, para a gente aqui, ó, só vai nos interessar o 8. Então, para a gente aqui, ó, a solução é o conjunto formado pelo elemento, ó, 8. Tá? N igual a 8. É o que serve para a gente aí. Tá certo? Essa segunda aqui, tá? Essa segunda aqui, eu poderia deixar para vocês, mas eu vou deixar não. Já sei que tem gente que já está aí, já atordoado. Então, eu vou fazer aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir todos os membros, todos, esse aqui, esse aqui, esse aqui, vou dividir todo mundo por n fatorial. Tá certo? Se eu faço isso nos dois membros da equação, a igualdade continua, tá? Se eu dividir por n fatorial, se eu não dividir, os dois membros, a igualdade continua, não vai se alterar, tá? Então, eu vou pegar esse primeiro cara aqui, ó, e vou desenvolver, tá? Até chegar a quem? Até chegar no n fatorial. Então, fica, ó, n mais 2. Quem é o antecessor de n mais 2? N mais 1. Quem é o antecessor de n mais 1? N fatorial. Tá certo? Dividido. Estou dividindo aqui por n fatorial. Ok? Mais. Vou pegar agora esse cara aqui. N mais 1. Quem é o antecessor de n mais 1? É n fatorial. Dividido por n fatorial. Novamente, todos os termos aqui têm que ser divididos por n fatorial. Do outro lado, eu tenho 15 o quê? Eu tenho 15n fatorial e também vou dividir por n fatorial. Tá certo? Quando eu faço isso, certo? Eu vou obter o quê? Ó, vou colocar aqui para baixo. Né? Esse primeiro, vou cancelar com esse aqui. Ficou o quê? Né? Ficou esse cara aqui, ó. N vezes n, dá n ao quadrado. Vou colocar aqui, n ao quadrado. N vezes 1 dá mais n. 2 vezes n
dá mais 2n, e 2 vezes 1 dá 2. Resolvendo isso aqui, fica, ó, n ao quadrado, mais 3n, mais 2, tá? Então, isso vezes isso, dá isso aqui. Mas, ó, esse cidadão aqui cancela com esse. Ok? Ficou o quê? N mais 1. E do outro lado, ó, esse n cancela com esse. Né? E o 15 que está do outro lado, vou passar logo para o lado de cá, tá? Então ele vem menos 15. Não ficou ninguém igual a zero. Ok? Organizando, aqui agora. N2 está sozinho, só tem ele. Esse 3n, né, mais n dá 4n. Esse 2, esse 2 mais 1 dá 3. E 3 menos 15 dá menos 12. Isso igual a 0. Agora é só resolver essa equação aqui de segundo grau, né? Ó, 2, ó, repare, não está mais 4. Então, pode resolver por Bhaskara, sem problema algum. Certo? Pode resolver por Bhaskara, sem problema algum. Mas eu gosto de resolver utilizando o soma e produto. Tá? Às vezes dá, às vezes não dá, às vezes eu uso Bhaskara, tá? Aí vai depender do tipo de equação. Ok? Então, dois números somados que dá menos 4 e que multiplicados dá menos 12. Tá certo? Eu tenho que somar dois números, e o resultado dá menos 4. Então, se eu somar, né, menos 6 com mais 2, não dá menos 4? Dá menos 4, era o que eu queria. Lembre-se, está mais aqui, ó, mas é o oposto que tem que dar o resultado. Então, aqui, ó, menos 4. Está aqui, menos 4. Né? Menos 6 mais 2 dá menos 4. E se eu multiplicar menos 6 por 2, não dá menos 12? É o resultado que está aqui? Então, as raízes são n. Ou n é igual a menos 6, ou n é igual a 2. Mas a gente sabe, né, ó, se eu colocar menos 6 aqui, isso aqui vai ser negativo. E aí não vai dar para calcular, o fatorial. Se eu colocar o menos 6 aqui, né, menos 6 mais 2, vai dar menos 4. Também vai dar negativo, não vai dar para calcular o fatorial. Portanto, o n não pode ser menos 6, e aí a solução é só o n igual a 2. Ok? Tá aí. Tá? Tem uma equação, tem uma questão lá que envolve duas equações lá, tá? Então resolvam. Tá? E é dessa forma que a gente faz, apesar que são equações mais simples lá na atividade. Ok? Pessoal, alguma pergunta aí? Então, vamos passar agora para as permutações. Tá? Aí, permutar, tá? Permutar é você pegar todos os elementos do conjunto e trocar eles de lugar. Tá certo? Trocá-los de lugar. Vamos ver um exemplo aqui. Uma questão que cai muito em termos de permutações são os anagramas, né? O que são os anagramas? Os anagramas são palavras, né, que são conseguidas através da permutação das letras de uma outra palavra e que tenha sentido ou não. Por exemplo, a palavra, deixa eu ver aqui, uma palavra mel. A palavra mel, né? Então, eu quero fazer anagramas da palavra mel. Então, por exemplo, é um anagrama, né? Len é um anagrama. Emily é um anagrama, certo? Então, isso aqui são anagramas. Eu estou fazendo as permutações das letras, né? Estou trocando as letras de posição. E aí eu estou formando novos, né, novos agrupamentos com os mesmos elementos. Isso é permutar, tá certo? E repare que nossa primeira permutação aqui, os nossos elementos são todos diferentes, tá? Então, ó, aí, por exemplo, de quantas maneiras 5 pessoas podem se acomodar em um carro de 5 lugares, sendo que qualquer uma dessas pessoas pode ocupar qualquer lugar disponível? Então, vamos supor aqui, ó, você tem aqui lá o banco traseiro, tá? Cabe 3 pessoas, e aí
você tem aqui o banco dianteiro. Tá? E aqui está o carro. Aqui está o motorista. Tá certo? E aí o seguinte, eu vou chamar essas 5 pessoas, vou chamar aqui ó, de A, B, C, D e E. Né? Peguei essas 5 pessoas, acomodei nos 5 lugares do carro. Tá certo? Agora, de quantas maneiras eu posso fazer isso aqui? E aí eu vou fazer o quê? Se eu trocar um elemento, né, na verdade, 2 elementos de lugares aqui, eu estou fazendo uma permutação. E a pergunta é, quantas permutações eu consigo fazer com essas pessoas nesse carro? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou estipular aqui, ó. Aqui está o primeiro lugar do carro, aqui está o outro lugar, aqui está o terceiro lugar, aqui está o quarto lugar do carro, aqui está o quinto lugar do carro. Tá certo? Aí eu pergunto, nesse primeiro banco do carro, quantas pessoas podem ocupar esse primeiro banco? Ou seja, todas elas, né? Todas 5. Então, as 5 pessoas podem ocupar o primeiro banco. Tá? Aí vamos supor que esse primeiro banco seja o banco do motorista. Então, qualquer uma das 5 pessoas pode ocupar o lugar do motorista. E aí restaram o quê? Restaram esses 4 lugares que são os lugares dos passageiros. Né? Depois que o banco do motorista foi ocupado, sobraram quantas pessoas para ocupar esse primeiro banco de passageiro? Ou seja, sobraram 4. Né? E depois que o banco do motorista foi ocupado, o banco desse primeiro passageiro foi ocupado, restaram quantas para ocupar esse aqui? Restaram 3. Depois, restaram 2. E depois, restarão 1. E aí, galera, ó, a permutação simples, né, que é essa aqui, que não tem elementos repetidos, nada mais é do que a permutação de todos os elementos. Né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Então, permutar 5 pessoas, né, nos 5 lugares do carro, eu posso acomodar essas pessoas de 120 maneiras diferentes. Tá certo? Então, ó, permutação simples é P de N, ou seja, N fatorial. Tá? Então, ó, se eu quiser saber aqui, por exemplo, aqui essa letra aqui, ó, essa palavra aqui, ó, podem, né? Poder. Quantos anagramas, né, nós podemos montar com as letras da palavra poder? Bom, você está vendo que as letras todas são diferentes. Então, você vai fazer uma permutação das letras, que são 5 letras, né? Então, são N elementos, né? 5 elementos, então é P de 5, tá? Ou seja, como P de N é igual a N fatorial, é igual a 5 fatorial, também vai dar 120 anagramas, tá ok? Então, aqui também você usou aqui, no caso, P de 5, tá? Para determinar o lugar aí, tá? Isso é permutação simples, tá ok? Bom, aqui, né? O número de permutações de n elementos em que não há repetição é igual a n fatorial, tá certo? E aí, ó, será que vai estar sempre assim, mastigadozinho? Não. Aí eu posso encontrar um exemplo como esse aí. De quantas maneiras diferentes um casal com 3 filhos pode ocupar um sofá com 5 lugares, de modo que o casal fique sempre junto? Então tá lá, você tem um sofá, esse sofá tem 5 lugares. Então você tem um casal, vamos botar assim, pai e mãe. Pai e mãe. E aí você tem 3 filhos, ó. O filho 1, o filho 2 e o filho 3. Então, ó, essa daqui é uma das formas, tá? Para a gente fazer isso. Agora, quantas eu posso fazer, lembrando que o casal deve ficar sempre o quê? Deve ficar sempre junto. Gente, ele não disse que o casal deve ser primeiro o pai e a mãe, ou a mãe e o pai. Ele não disse isso. Ele disse que o casal deve ficar sempre juntos. Então, você faz o seguinte, calcula primeiro o pai e a mãe, né? Pai, mãe e os filhos. Depois você calcula a mãe e o pai e os filhos. Tá? Na verdade, é só você dobrar, né? Calcula um e dobra. Tá? Então, vamos ver. Como o casal tem que ficar junto, então você faz o quê? Você faz com que esse
né, o pai e a mãe, seja um só. Então, você faz com que esse pai e mãe seja um só. Tá? Então, aqui, ó, é um só. E aí, agora, eu tenho quantos lugares? Eu tenho 4. Então, eu vou fazer uma permutação de 4 elementos. Tá certo? Mas acontece que esse, né, P de 4. Ó, P de N é 4 fatorial. Tá aqui. E quanto é P de 4 aqui? Dá 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Tá? Mas lembra que eu disse no início? Olha, ele não está dizendo se o pai tem que vir primeiro, né, ou se a mãe tem que vir primeiro. O que eu pedi? Calcule 1, depois é só dobrar. Tá certo? Então aqui, ó, agora eu vou dobrar, né? Antes queria o pai e a mãe. Agora eu vou fazer mãe e pai. Então, ó, é só dobrar. O resultado vai ser o mesmo, né? Então, só dobrar. E aí, 2 vezes 24 dá 48 modos. Ok? Disso acontecer. Tá? E aí, deixa eu pegar aqui agora. Olha aqui. Tá lá no exercício de vocês, tem uma questão dessa aí também, tá? Se eu não me engano, é a 29. A questão. Tá na terceira atividade, mas vai valer aí, tá? Então você já fica ligado aí, quando for fazer a terceira atividade, na semana que vem, tem uma questão dessa aqui, ó. Qual é a soma de todos os algarismos de todos os números de 4 algarismos distintos formados por 2000, por 2, 4, 6 e 8? Então, eu quero saber o seguinte, ó, vou formar números de 4 algarismos. Utilizando quem? O 2, o 4, o 6 e o 8. Então, por exemplo, poderia colocar esse número aqui? Esse aqui era o número? 2.468? É. 2.486? É. 2.648? É. 2.684? Também. 2.846? Também. 2.864? Também. Viu, gente? Então, eu teria que fazer todos esses números aqui e depois somar todo mundo. Tá certo? Mas não vou fazer assim, não. Tá? Isso aqui dá muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Olha, primeiro, eu quero saber o seguinte: quantos algarismos distintos eu consigo montar? Né? Eu consigo. Quantos números, né, de 4 algarismos distintos eu consigo formar com esses algarismos aqui? Então, eu vou fazer a permutação deles, tá? Aqui, ó. Quantos eu posso colocar aqui na frente, né? Para começar a formar o número. Ok, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4. Tá? E agora? 3, 2, 1. Porque os algarismos não podem repetir, tá? Então eu consigo montar aí, viu, gente? Eu consigo montar, ó, 4 fatorial. Eu consigo montar aí 24 números diferentes, utilizando os algarismos 2, 4, 6 e 8, né? Montar números de 4 algarismos diferentes, distintos, tá? Então eu consigo montar aí 24. Bom, se eu consigo montar 24 números, quantos algarismos eu tenho? 4, tá? Então, se eu pegar, né, 24 e dividir pelos 4 algarismos, eu vou encontrar quanto? 6. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, que eu posso pegar, né, que aqui na frente, se eu colocar o número 2, eu vou conseguir montar 6 números que se iniciam por 2, tá? Vou conseguir, se eu colocar o 4, eu vou conseguir 6 números que se iniciam com 4. Se eu colocar o 6, significa que eu vou fazer 6 números que começam com 6. E se eu colocar o 8, também vão ser 6 números que começam com 8. Tá entendendo? Então, esses 6 números que começam com 2, tá certo? Esses 6 números que começam com 2 aqui, ó, tá? Também eu vou ter aqui, ó, 6, quando eu não começar com 2, nesse lugar aqui, eu vou ter 6 números que tem o 2 como segundo elemento, tá certo? E se eu não colocar o 2 nem aqui, eu vou ter aqui, ó, 6 números também que tem o 2 aqui valendo como 20, tá certo? Então, o que acontece?
que acontece aqui agora? Se eu pegar esse 2 aqui, ele vale quanto? Vale 2.000. Se eu pegar esse 2 aqui, ele vale quanto? Ele vale 200. Se eu pegar esse 2 aqui, ele vale quanto? Ele vale 20. E se eu pegar esse 2 aqui, ele vale quanto? Ele vale 2. Certo? E aí, se eu for somar isso aqui, ó, vale 2, 2, 2, 2. Tá? Mas acontece que o 2 vai aparecer quantas vezes? 6 vezes. Certo? Ele vai aparecer 6 vezes. Agora, o mesmo raciocínio que eu fiz com o 2, eu vou fazer com o 4. O 4 aparece aqui, então tem um valor de 4.000. O 4 aparece aqui, tem um valor de 400. O 4 aparece aqui, tem um valor de 40. E o 4 aparece aqui, tem um valor de 4, ou seja, 4.444. Se eu pensar no 6, a mesma coisa. Vai ser 6.666. E se eu pensar no 8, vai ser 8.888. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses caras, porque todos eles, gente, vão aparecer 6 vezes. Então, primeiro, eu vou somar todos eles. Tá? Ó, 8, 16, 20. Vão 2. Tá? Vão 2. 20 com 2, 22. Vão 2. Mesma coisa. 20 com 2, 22. Vão 2. 20 com 2, 22. Tá? Então, o somatório só dos números aqui, ó, dá, só dos algarismos, né, dos seus valores absolutos aí, dá 22.000, né, 220. E aí eu faço o que no final? Multiplico por 6. Ok? E aí, ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 12 com 1, 13. Vai 1. 12 com 1, 13. Vai 1. 12 com 1, 13. Então, se eu pegar todos os números que começam, né? Todos os números de 4 algarismos distintos, formados por esses algarismos aqui, por 2, 4, 6 e 8, e somar todos eles, o resultado da soma vai ser 133.320. Tá certo? Então, lá na atividade 3, tem uma atividade falando sobre isso. Ok? Bem tranquilo aí. Tá? A outra permutação é a permutação com elementos repetidos. Ok? O que a gente vai fazer? Vou passar direto para o exemplo. Né? Por exemplo, a palavra banana. Vou pegar aqui, banana. Eu quero saber o seguinte: quantos anagramas a gente pode formar com as letras da palavra banana? Primeiro, eu tenho que saber quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras. Então, eu vou permutar, vou trocar essas letras de lugar. Tá certo? Então, P de 6. Mas tem um detalhe. Acontece que essas letras aqui, tem algumas que se repetem. Tá certo? Então, além de eu permutar essas letras, tá? Eu tenho que retirar aquelas permutações que são iguais, tá? Porque se eu trocar esse N que está aqui por esse N que está aqui e fizer a permuta dos dois, vai ficar a mesma coisa, vai ficar banana de novo, tá? Então, aí, como é que eu faço? Aí eu vou ver aqui, ó, quem é que se repete aqui? A letra A. A letra A se repete quantas vezes? 3. Então, coloca aqui como expoente. Tem outra? Tem a letra N. Ela também se repete aqui, ó, se repete 2 vezes. E aí, como é que eu faço o cálculo de uma permutação com repetição? A permutação normal das letras continua sendo P de N, né? Se eu tenho 6 elementos, vou permutar os 6 elementos. Só que eu vou dividir pelo quantitativo de cada letra, né? Pelo quantitativo repetitivo de cada letra. Por exemplo, o A se repete 3 vezes, então eu vou dividir por 3 fatorial. Tem mais alguém? Tem o N. O N se repete 2 vezes, então também vou dividir, né, por 2 fatorial. Tá? Aí, por isso que a gente está aprendendo o que era lá, o fatorial de um número, né? Para simplificar essas expressões aqui, ó. Como aqui esses números são simples, tá certo? Então dá para a gente fazer uma continha aí, tá? Ó, 6 fatorial eu já sei que é 720.
3 fatorial é 6. 2 fatorial é 2 mesmo. 6 vezes 2 dá 12. E aí, quando eu divido R$ 720 para 12 pessoas, vai ser 60 para cada um. Tá ok? Isso é permutação com elementos repetitivos. Tá? Olha aqui, por exemplo, a palavra Mississippi. Tá ok? Como é que eu calculo aqui? Ó? Primeira coisa que você vai fazer, coloca o pezinho. Quantas letras tem a palavra Mississippi? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu vou fazer P de 11. Tá? Mas tem alguém que se repete? Tem o I. Ó. O I é 1, 2, 3, 4. O I se repete 4 vezes. Tem mais alguém? O S. O S se repete 4 vezes também. Tem mais alguém? O P. O P se repete 2 vezes. Agora a gente vai resolver. Né? Fica 11 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Agora você vai simplificar. Ó. O 11 fatorial eu vou estender até um dos 4 fatoriais. Né? Então, ó, 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Olha como eu escrevi o 11 fatorial de uma forma diferente, de uma forma que me interessa. Tá? E vou dividir aqui, ó, por 4 fatorial, que é esse primeiro. Esse aqui, vou fazer assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse 2 fatorial é 2 mesmo, tá? Então, vezes 2. Já eliminei o fatorial. Agora é só resolver. Esse 4 fatorial simplifico com esse, tá certo? O que mais que eu posso fazer? Ó, esse 9 aqui, eu posso dividir por 3, que dá 3. Esse 10 aqui, eu posso dividir por 2, que dá 5. Esse 8 aqui, eu posso dividir por 4, que dá 2. E esse 6 aqui, eu posso dividir por 2, que dá 3. Agora, gente, eu vou arrumar isso aqui, tá? Então, ó, as permutações da palavra Mississippi vai ser o quê? Ó, 11 vezes 5 vezes 3 vezes 2 vezes 7 vezes 3 e vezes 5, né? Só ficou esse 1 aqui embaixo, mais um como divisor igual ao próprio número, né? Agora é só realizar essa multiplicação aqui, tá? Fazendo aí, esse 11 vezes 5, ok? Esse 11 vezes 5 dá 55, não é isso? 55 vezes 3 dá 165, vezes 2 dá 330, vezes 7 dá 2.310, e aqui, ó, vou pegar esses dois aqui, que dá 15, né? Em 2.310 vezes 15 vai dar 34.650, tá? Anagramas. Então, a palavra Mississippi, eu consigo montar 34.650 anagramas dessa palavra aqui, certo? Quem não acreditar, pode utilizar o diagrama da árvore de possibilidades aí e tentar fazer, ok? Bom, para a gente finalizar, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou liberar para vocês aqui no chat, eu vou dar aqui 5 minutos para vocês assinarem a chamada, tá certo? Deixa eu pegar aqui a chamada. E agora vocês terão 5 minutos para responder essa chamada. Vou colocar aqui no chat. Atenção. Aí. Vocês têm 5 minutos para ir lá responder a chamada. E é só copiar, clicar. Você tiver aí, clica aí. Não coloque o nome aí, não. Vai lá aqui, ó. Tá no chat aqui o link. Clica no link. Vai lá, responde a chamada. Tá certo? Responde a chamada. Ou melhor, pode ir lá. Já abri aqui. Já liberei já. Pode ir lá e abrir.
Gente, coloca lá no link, ó. É o link que eu coloquei ali. Não, aqui é outra. Aqui é da aula ao vivo, tá certo? Mirelle, mesmo que você já tenha feito. Não, está ok com a de manhã. Agora a gente está na aula, presente na Ô, aula. professor, Pois não. não tá aparecendo para a pessoa botar o nome, não. Só tá aparecendo lá, chamada, chamada da aula. Ah, Elu, chamada Não, da não. aula. Vai lá que está liberado já. Vai lá que está liberado. Tem gente saindo da reunião aí e não está colocando a chamada lá, viu? Agora de tarde é outra chamada, viu? Não adianta quem fez de manhã e não fizer agora não, que vai levar a falta. É a chamada da aula, ok? Pronto. Se você já colocou o nome na chamada lá, ó, já tem 18. Ó, Kailane está liberada, Jennifer está liberada, Williane está liberado, Ingrid está liberada, tá? Esse pessoal que estou falando o nome está liberado, já pode sair da sala, viu? Júlio César, parabéns, Júlio César. Feliz aniversário, viu? Está liberado. Thierry está liberado, ok? Karina está liberada, Hilary está liberado, Emily Gabriele Porto está liberado, Natália está liberado, Natália do segundo D, tá? Willis está liberada, Anne Beatriz está liberado, Laura está liberado, Camille Gabriele Batistão está liberado, Igor Feitosa está liberado, Argolo está liberado, Simeão Lessa está liberado, Mirelle Vasconcelos está liberado, Alexandrino está liberado, Calumbi está liberado, Arthur da Silva Santos está liberado, Joseph, tudo tranquilo, está liberado, viu? Bárbara Vitória também está liberado. Quem não assinou, por gentileza, viu? Quem está aí? A Clarinha, é? Oi, Sandro, tudo bem? Tudo bem, está aí, tá só quietinho, né? Já anotei os nomes, viu? É, né? Tá certo. Senão eu levo falta. Já Quaresma, terminou, foi? já terminei já. Tá certo. Quaresma, falta você assinar lá. Quaresma, Luan, assina lá a lista de presença. Vitória, Vou ver se tem outra live, viu? Tchau. viu. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, Sandro, tchau. Oi. então, quando eu clico no link, aí aparece Uhum. o e-mail. Que é o Aparece o quê? para colocar o e-mail. Ah, Aí eu vou e coloco o e-mail de lá. quem está falando comigo? A Samara. Ô, Samara, beleza. Daí Certo. aparece como errado. Aí eu não tô conseguindo entrar. É porque você está sem a sua conta, não? Não, que quando eu entrei aqui para assistir ela, tava normal. Então há algum problema aí na sua conexão, mas tudo bem. Vou liberar aqui, tá certo? Vai, vou botar seu nome lá. Matheus, tá liberado, viu? Tá liberado. Já olhei lá, tá lá, tá escrito já. Um abraço. Obrigado aí, viu, Matheus? Um abraço. Professor, Luan, diga aí, meu jovem. é o mesmo link que o senhor mandou hoje cedo? Não, é outro. É esse agora, é o que eu tô fazendo agora aqui. Tá aqui no chat. Não conseguiu, não? Não. Tá aí no chat aí, ó. Veja aí o chat. Veja aí. Eu fui procurar no WhatsApp e já achei. Tá aqui no chat. Tá. Vitória, cadê você que tá aí dormindo, é? Luan, minha vida se conseguiu, viu? Certo. Só tô fazendo aqui a série. Pronto. Consegui, professor. Pronto, Luan. Um abraço, viu? Igualmente. Tudo de Até a bom. próxima. Bons estudos aí, viu? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar no privado aí, viu? Tá Sem bom. problema algum. Tranquilo. Quaresma. Samara, conseguiu? Oi, professor. Cadê? Já Eu fez lá, coloquei. João? Aí, botei o. Tá aí Eu vou agora. no último chat aí, tá o. Consegui não, Sandro. Eu não consigo não abrir. Aparece Sam- que o e-mail tá errado. Eu não sei não como fazer. Tá bom, tá bom. Tranquilo.
Só que eu vou tentar de novo. Porque eu não prometo não se eu vou conseguir. Não, não, tá. Deixa aí. Pode estar liberada. Eu coloco seu nome aqui. Tá, Depois obrigada. tem que ver isso aí para não se prejudicar, viu? Viu. Viu? Tá bom. Tchau, tchau. Conseguiu, João? Consegui, tô fazendo aqui. Passa aí para eu ver logo o seu nome. E Vitória, hein? Vitória, você tá aí tá logada, tá o quê? Tá dormindo? Beleza, Vitória, tá liberada, viu? Já vi aqui. Conseguiu, João? Consegui. Pronto. Já Já, mandou a já. resposta. Pronto, já chegou Pronto, já aqui. foi. Quaresma, um abraço, viu? Tudo de bom. Um abraço. Valeu, professor. Valeu. Samara, tá liberada, viu?